Boa noite. Boa noite. Estamos iniciando mais uma live dessa série de lives organizadas pelo Comitê de Psicologia da Sociedade Brasileira de Cefaleia e pela Abraces, Associação Brasileira de Cefaleia em Salvas e Enxaqueca, com o tema de psicoeducação e enxaqueca para pacientes. A psicoeducação, que é uma ferramenta da terapia cognitivo-comportamental, que envolve informações úteis para a compreensão, no caso da enxaqueca. Ontem, anteontem, as lives foram com neurologistas, e a partir de hoje, uma série de lives com psicólogos, hoje com a Thalita Perboni, psicóloga de Curitiba. Bem-vinda, Thalita. Obrigada pelo convite, Juliane. A Thalita é neuropsicóloga, é terapeuta cognitivo-comportamental e treinadora de neurofeedback, e atua em consultório particular e no Instituto de Neurologia de Curitiba, o INC. Isso mesmo. E a Thalita vai falar para a gente, então, sobre enxaqueca, ansiedade e depressão, a relação entre enxaqueca e a ansiedade e depressão, que estão bastante associados, e esse assunto que é importante, e como lidar com isso nessa visão dos aspectos psicológicos tão associados à enxaqueca, às cefaleias, às dores crônicas, né? Então, bem-vinda, Thalita, e o espaço é seu. Obrigada de novo pelo convite, Juliane. É um prazer estar aqui, podendo falar com todo mundo, falar um pouquinho dentro da psicoeducação, que é um trabalho que a gente faz diariamente no consultório, com os nossos pacientes. É um trabalho também que nós fazemos lá no Instituto de Neurologia aqui de Curitiba. Nós temos um grupo que atende os pacientes com enxaqueca, com outros tipos de cefaleia também, e me sinto muito lisonjeada em estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho sobre o que a gente faz e ensinar e também conversar um pouco com o pessoal e poder bater um papo, trocar informações e, quem sabe, aprender além de passar informações. É um prazer, vamos lá. Vamos lá. Então, a Juliane me convidou para falar um pouquinho sobre enxaqueca, depressão e ansiedade. Muito bem. Dentro dessa proposta, eu organizei uma aulinha rápida, mais para nos fazer entrar um pouco no tema e, quem sabe, a gente conversar um pouco mais depois, sem seguir um cronograma exato. Então, para eu poder falar de ansiedade e de depressão, muito mais do que da própria enxaqueca, a gente precisa entender um pouco sobre emoção e sentimento. Acho que, se não todo mundo, a maior parte das pessoas que devem estar assistindo aqui provavelmente já assistiram o filme Divertidamente. É um filme que, até onde eu conheço, todos ou quase todos os psicólogos gostam bastante, porque ele trabalha com a emoção de um jeito muito divertido, literalmente, de um jeito simples. E o que é, então, a emoção, de onde ela veio, como que isso funciona um pouco melhor dentro de nós. Se vocês lembrarem do filme, então as emoções, elas estão dentro da cabeça da Riley, está dentro da cabeça dos pais, enfim. Então, as emoções, elas passam dentro do nosso cérebro. Nesse sentido, então, as emoções, elas são respostas químicas, são respostas neuronais, que são baseadas no que a gente já aprendeu. Se vocês lembrarem do filme, por exemplo, vocês vão ver que cada momento da Riley vai aparecendo as bolinhas com as emoções, que vão sendo gravadas na memória dela. Então, tem toda uma relação entre o nosso resposta neuronal, o nosso sistema químico do cérebro e a memória e a emoção. E da onde veio a palavra emoção, então, que acontece quimicamente dentro da nossa cabeça? Ela veio do latim, que quer dizer exatamente movimento para fora. Então, a emoção é isso, é colocar para fora aquilo que nós aquilo que está ocorrendo dentro da nossa cabeça.
Como que a gente coloca isso para fora, então? Através dos nossos sentimentos. Isso quer dizer que sentimentos são diferentes de emoções em algum nível. Sim, são diferentes de emoções. Por quê? Porque, como eu disse, a emoção é uma resposta química neuronal. O sentimento, por outro lado, é uma resposta à própria emoção. É quando a gente consegue perceber aquilo que passou quimicamente no nosso cérebro. Então, é dar um significado a uma resposta biológica. Isso é o sentimento. O sentimento, então, diferentemente da emoção, que é colocar para fora a emoção, o sentimento é a opinião do sentir. A gente, então, emite uma opinião. Na prática, por exemplo, como que nós observamos isso? Vamos pensar num cachorro muito feroz, como esse aí da foto que eu coloquei. Quando a gente olha para um cachorro desse, por exemplo, se estiver andando na rua, a primeira coisa que vai acontecer no nosso cérebro é uma série de informações neuronais e químicas que vão mostrar um perigo importante. E quando a gente significar esse perigo, a gente vai sentir medo, vai se sentir assustado, vai se sentir com angústia, e aí é o nosso sentimento, que essa é a nossa diferença com a emoção. Não necessariamente tudo que a gente tenha de emoções, nós temos também o sentimento, porque nem sempre a gente tem consciência da nossa emoção. O dia inteiro nós temos emoções acontecendo na nossa cabeça. Tem respostas químicas, neuronais acontecendo o tempo inteiro. Mas só uma parte dela a gente presta atenção, senão ficaríamos todos loucos de tanto sentir coisas. Literalmente. Então, olhando para essa diferença entre sentimento, emoção, é que eu trago um pouco mais para a gente pensar, e aí a gente vai chegando até o ponto da ansiedade e da depressão. Mas antes da gente chegar lá, eu trabalho com terapia cognitiva comportamental, como a Juliane já comentou, e dentro da terapia cognitiva comportamental, a gente não olha só as emoções, só os sentimentos propriamente dito. A gente também olha os nossos pensamentos, aquilo que a gente acredita, as nossas crenças e como a gente se comporta. Por que eu estou trazendo isso? Qual é a importância de pensar nos nossos pensamentos, observar as nossas crenças e os nossos comportamentos, além de observar os nossos sentimentos? Porque eles podem ter relação com como a gente vive num quadro de saúde e num quadro de doença. E se a gente pensar na enxaqueca, os pacientes de enxaqueca crônica, eles têm uma relação que pode ser mais dificultosa, pode ter um pouco mais de complicações, por esse circuito que está em volta de crenças, comportamentos, pensamentos e emoções. Como que a gente pode observar isso, por exemplo, na prática? A gente pode observar, às vezes, nos pacientes, não em todos, claro, pacientes com enxaqueca crônica, vamos pensar. Lembrando que enxaqueca crônica é aquela enxaqueca que você sente uma dor padrão enxaqueca por pelo menos 15 dias do mês, durante pelo menos 3 meses. Então, se a gente sente muita dor de cabeça mais da metade do mês, a gente, peraí, o negócio está ficando crônico. E o que pode passar, então, na minha cabeça? Quais são os pensamentos que a gente encontra com bastante frequência em pacientes com enxaqueca crônica? Pensamentos de, será que eu busco um atendimento especializado? Será que o profissional vai me entender? Será que ele vai compreender que o que eu sinto realmente existe, que não é algo psicológico, que não é algo que eu criei na minha cabeça? Será que ele vai me dar um tratamento bom? Será que ele vai me deixar com muito remédio? Ou melhor, de repente, eu ignorar, fingir que eu não sinto nada, afinal todo mundo sente dor de cabeça mesmo. Então, quem acompanhou a primeira live, por exemplo, do Dr. Helder, 99% das pessoas sente pelo menos um episódio de dor de cabeça na vida inteira. Então, se eu sei que todo mundo, basicamente, 99% das pessoas tem pelo menos uma dor de cabeça na vida, eu vou ignorar, posso fingir que não sinto nada, vamos ver se passa. Será que eu estou querendo chamar a atenção da minha família? Será que eu preciso que a minha família cuide mais de mim, me dê mais atenção? Será que eu estou me sentindo abandonada? Ah, mas se eu pensar isso, talvez eu esteja também criando a dor na minha cabeça. Não, a dor é física, a gente sabe que ela é física e de modo nenhum a gente está ignorando isso. Mas talvez ela possa estar pior ou ela possa não melhorar tão bem com a medicação por um motivo desses
de querer uma atenção. Claro, pode, não para todo mundo, obviamente. Será que eu faço o que o profissional me indicou, então, exatamente como ele pediu? Mas, nossa, eu fui no neurologista, e eu vou citar nosso exemplo aqui no INC, né, no Instituto de Neurologia de Curitiba, como nós atendemos em uma equipe multiprofissional, muitos pacientes precisam, às vezes, fazer vários tratamentos, porque a gente sabe que quando a enxaqueca já é crônica há muitos anos, nós temos todo o sistema orgânico, todo o corpo da pessoa já está doente, não é só a cabeça. Então, nós precisamos, de repente, de um acompanhamento psicológico por conta da ansiedade, da depressão, precisamos, às vezes, de um acompanhamento com fisioterapeuta, porque toda a parte de músculos, principalmente pescoço, ombro, já está muito tensionado, isso também pode piorar a minha dor. Às vezes eu preciso de um acompanhamento com um dentista, porque essa parte aqui da boca, da ATM, está tão travada já de tanta dor que eu sinto que também preciso de um acompanhamento. E aí os pacientes saem se perguntando, nossa, mas eu preciso, será, fazer tudo isso? Não é só tomar um remédio, né? Então, são pensamentos que às vezes eu ouço no consultório, no instituto, e até de pessoas na rua, às vezes, quando eu comento que eu trabalho com pacientes que sofrem de dor de cabeça. E eu digo que sofrem de dor de cabeça porque quando a gente sente dor mais da metade do mês, isso é um sofrimento, né? Ninguém quer sentir tanta dor assim. E, olhando então os nossos pensamentos, é importante a gente sempre observar se nós não estamos catastrofizando o que a gente está pensando. O que é catastrofizar o que a gente está pensando? E por que eu trago essa ideia de pensamento como algo que a gente tem que cuidar? Porque é um dos mais comuns, é um erro, uma distorção das mais comuns nos pacientes que sofrem de dor de cabeça com muita frequência. E como é isso? É você, por exemplo, ouvir alguém dizer, nossa, eu estava lá numa sala de aula, numa palestra, e as pessoas estavam brigando, discutindo agressivamente umas com as outras. E aí quem ouviu esse meu relato vai imaginar que estavam se pegando e se agredindo fisicamente, assim, a ponto de deixar, de repente, machucados, enfim, ser uma coisa muito maior do que realmente foi o que aconteceu. Quando a gente transforma aquilo numa coisa tão grande que a gente sente que aquilo é insuportável, que a gente não vai dar conta, então nós estamos catastrofizando o que a gente está pensando. Por que a gente está catastrofizando? Porque nós não colocamos em nós o devido valor, de repente. Será que é tão insuportável assim? Será que a gente já pensou se tem evidências que comportam, que suportam essa ideia de ser algo insuportável, terrível, que vai acabar com tudo? Como ali na foto, né? Que a pessoa acabou morrendo, provavelmente, né? A gente separou a cabeça do corpo. Então, será que realmente é tão terrível assim? Claro, eu entendo e acompanho muitos meus pacientes falando que realmente é algo muito ruim. E eu tenho enxaqueca, ainda bem que nunca foi uma enxaqueca crônica, então eu tenho dores de cabeça de enxaqueca bem raramente. Não é a mesma coisa de quem tem sempre. Mas mesmo quem tem sempre, será que a gente não consegue transformar isso em algo mais suportável, em algo convivível, até que isso deixe, de repente, de existir e fique como a minha, que é algo que vem raramente? E é tão raramente que, por exemplo, eu tenho realmente dor de cabeça, enxaqueca, 2, 3 vezes no ano. Muito, muito raro. Eu nem sei quando foi a última vez que eu tive mais vezes do que isso no ano. Então, é super tranquilo. É uma dor horrível, dói forte, às vezes eu não preciso cancelar consultório, tem todas as consequências do quadro de enxaqueca, contudo, numa frequência completamente manejável, né? E é isso que a gente busca para os nossos pacientes. E ainda pensando na catastrofização, eu trouxe essa outra imagem, que você pode ver tanto uma árvore com uma raiz bonita, um solo e os passarinhos, quanto um gorila, macaco, e um leão, uma leoa, se enfrentando com uma cara bem de brava. Então, isso às vezes é catastrofizar. A situação pode ser bonita ou ser feia, dependendo de como você olha para ela. Tem até na parte de baixo, quem prestar atenção, tem golfinhos na imagem, pelo menos para mim parece. Então, a gente pode aprender a olhar com outros olhos para aquilo que nós estamos convivendo diariamente e que é ruim, com certeza é ruim, mas é possível ser modificado.
E nós já sabemos, por diversos estudos que têm sido publicados tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que quanto mais nós catastrofizarmos a nossa dor, então quanto mais nós transformarmos ela em algo insuportável, algo inconvivível, maior vai ser a minha dor, mais frequente vai ser a minha dor e mais tempo vai durar a minha dor. E isso, claro, vai prejudicar muito mais a minha vida, o meu funcionamento, a minha qualidade de vida. Então, a dor, a enxaqueca, ela não é psicológica, ela não é algo inexistente, como a gente pensa quando ouve falar que algo é psicológico, mas sim, pensamentos que são psicológicos, vêm da nossa mente, podem piorar o que a gente sente, podem piorar o nosso quadro, que já não é bom por si só, né? E ter uma enxaqueca sempre não é algo que a gente goste de sentir. E um pouquinho ainda antes de entrar na ansiedade, precisamente, eu gostaria de trazer esse quadro específico. Ele é um círculo, e ele é um círculo que, se vocês observarem, ele não tem fim. No final dele, onde teria o finalzinho, tem uma seta para se continuar. Porque é um círculo vicioso. Quando a gente sente dor, e uma dor muito frequente, uma dor crônica, a gente costuma deixar de fazer exercícios, sentir medo de fazer exercícios, porque pensa que a nossa dor vai piorar, ou mesmo que ela piore efetivamente, o nosso pensamento de não vou fazer exercícios porque a minha dor vai piorar, tende a fazê-la piorar mais rapidamente, como a gente viu no slide anterior. Aí eu acabo ficando mais sedentária. Um organismo mais sedentário é um organismo menos saudável, o que vai levar a um prejuízo maior de sono, a um corpo que se cansa mais facilmente e que costuma estar cansado praticamente todos os dias, e é uma piora do nosso humor. E isso tudo vai levar a uma piora da própria dor e vai uma coisa alimentando a outra e vai virando esse círculo vicioso que nós precisamos, de repente, cortar isso em algum lugar. A gente pode cortar isso eliminando a dor, a gente pode aprender a cortar isso cuidando do nosso humor, dos nossos sentimentos, a gente pode aprender a cortar isso quebrando o sedentarismo, melhorando o nosso sono, em qualquer lugar isso vai ser possível. E trazendo, então, realmente para a questão da enxaqueca, a gente sabe que ela é pior nos adultos jovens, então é a população que trabalha principalmente, né, ali dos 18 até os 55 anos. Ela traz muita incapacidade, então a gente às vezes precisa deixar de trabalhar, o que reduz a minha produtividade, reduz a minha qualidade de vida, porque às vezes vou deixar de passear, de ir a uma festa, a fazer coisas que de repente antes eram prazerosas, podem deixar de ser prazerosas. Aí eu já comentei a questão das faltas, e a gente leva até para as crianças, que muitas vezes podem ter faltas na escola, deixarem de fazer provas, isso pode ter consequências mais importantes. A dor pode também trazer os pensamentos catastróficos para nossa mente, e a ansiedade e a depressão, que são os temas principais que eu trouxe para a gente conversar hoje. Então, tudo isso pode ser consequência da enxaqueca, mas nós também sabemos que pode ser causa de uma piora do quadro enxaquecoso e um pior prognóstico, que significa que se eu já tenho uma enxaqueca, se eu já tenho uma ansiedade, se eu já tinha depressão antes de começar a ter as crises de enxaqueca, se eu já tinha um pensamento mais catastrófico, provavelmente eu vou ter mais dificuldade de trabalhar, de lidar com a minha dor, e ela vai ser um pouco mais resistente. Por isso que nós precisamos olhar e cuidar de tudo isso. E aí, quando a gente pensa, então, na ansiedade propriamente dita, como é a ansiedade na nossa população? Então, no mundo inteiro, quase 7% de todas as pessoas do mundo sofrem de ansiedade, mesmo sem ter enxaqueca, que é de todo mundo. No Brasil, isso chega a mais de 9% dos brasileiros. Não sei se vocês sabiam, mas nós somos o primeiro país do mundo em índice de ansiedade, ou seja, somos o país que tem mais ansiosos no mundo. E isso é muito ruim. Mas a ansiedade também atinge mais mulheres do que homens.
e já foi falado também lá na palestra do Dr. Helder, que a enxaqueca também atinge mais mulheres do que homens. Então, aí a gente tem uma correlação positiva bem importante. São duas doenças que costumam acontecer mais nas mulheres. E a idade média do diagnóstico de um transtorno de ansiedade é de 30 anos de idade, que, se a gente lembrar, eu comentei também aqui, acaba sendo a idade média das pessoas que sofrem de enxaqueca. Então, são doenças que podem coexistir para a mesma população. Por isso que a gente tem que realmente cuidar disso. E como cuidar? Dentro da ansiedade, então, quais são os principais sintomas que a gente vai sentir? Vamos identificar isso para poder cuidar direito. Principal sintoma: ansiedade ou preocupação excessiva. Além dele, inquietação, sensação de estar com os nervos à flor da pele, fadiga, dificuldade de concentração, falhas de memória, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. Algumas dessas eu já comentei lá no círculo da dor, que faz parte do ciclo de enxaqueca crônica. Então, veja que nós temos sintomas que são similares, que são os mesmos para as duas condições. Por isso que elas estão presentes, tão próximas e com uma população tão parecida, porque a gente tem sintomas muito parecidos. E aí nós precisamos cuidar. Isso significa que eu preciso ter todos esses sintomas? Não, eu preciso ter só alguns. Ah, mas eu sinto isso de vez em quando, isso é um problema? Não, eu preciso ter isso na maior parte dos dias e aqui por pelo menos 6 meses. Então, é um período um pouco maior aí. Além disso, a ansiedade é uma condição psicológica que tem mais relação com enxaqueca. Então, se a gente pensar dentro da psicologia, dentro do que a psicologia pode trabalhar na enxaqueca, a principal condição que a gente vai ter essa relação é a ansiedade, mais do que a depressão. E quais são os sintomas mais comuns, então, nessas duas pessoas juntas? Quem tem enxaqueca e ansiedade, o que mais sente? Pensando na ansiedade. As pessoas se sentem incapazes de parar ou controlar a preocupação. Elas têm dificuldade para relaxar. Elas se sentem ansiosas, nervosas, no limite. E preocupam-se muito com diversas coisas. Então, esses são os sintomas mais comuns que uma pessoa ansiosa tem quando ela também é enxaquecosa, quando ela também tem enxaqueca. E aí, pensando um pouco, então, na depressão, vamos conhecer a depressão, assim como a gente conheceu a ansiedade. A população geral, então, da depressão é menor, era quase 7% no mundo em ansiedade, aqui a gente baixou para pouco mais de 4%. No Brasil, que era um pouco mais de 9% na ansiedade, aqui é quase 6%, então também está um pouco mais baixo. E a boa notícia é que, apesar de ainda assim ser mais alta do que a população mundial, a porcentagem, nós não estamos entre o país com mais depressão, nem entre os mais. Então, já um pouquinho melhor. Ela também afeta mais mulheres do que homens, assim como a ansiedade nesse caso, e a idade média também, assim como a ansiedade e a enxaqueca, é no adulto jovem, a principal faixa de diagnóstico, sendo até 3 vezes mais prevalente do que em idosos, por exemplo. Só para a gente ter um meio de comparar o quanto mais acontece em adulto jovem do que num idoso, por exemplo. Quais são os sintomas, então, da depressão? O que eu sinto quando eu tenho transtorno depressivo maior, que é o nome oficial dela? Então, eu sinto um humor deprimido na maior parte do dia, uma sensação de vazio, de tristeza, de desesperança, uma pessoa que chora facilmente, que perde o interesse por quase todas as atividades que fazia antes. Além disso, eu tenho que associar perda ou ganho de peso, insônia ou excesso de sono, muita sonolência, uma pessoa mais agitada ou até uma pessoa mais lenta, uma fadiga, um cansaço extremo, uma dificuldade de concentração e pensamentos recorrentes de morte.
Veja que os pensamentos recorrentes de morte, que é algo que a gente sempre associa à depressão, ele não precisa necessariamente estar presente. Ela pode ou não estar presente dentro de um paciente com depressão, efetivamente. Ela é uma dos sintomas possíveis. E, diferente também do que a gente ouve falar, uma pessoa com depressão, ela não é necessariamente alguém que está muito lenta, fadigada, que dorme o dia inteiro e que perde peso, que são os critérios que a gente mais ouve falar. Pode ser o contrário, pode ser alguém extremamente agitado, pode ser alguém que não consegue dormir, pode ser alguém que ganha peso. Então, aqui a gente quebra algumas das ideias gerais que a gente ouve falar por aí. Dentro da depressão e da enxaqueca, nós sabemos que os sintomas físicos da depressão, quais são os sintomas físicos? Então, fadiga, insônia, o peso, a dificuldade de concentração um pouco menos, eles têm mais relação com a própria enxaqueca do que a sensação de tristeza, de perda de interesse, perda de apetite, que não é tão físico, do que o pensamento de morte, isso tem menos relação. E aí, os pacientes que têm enxaqueca e depressão, quais são as situações depressivas mais comuns, os pensamentos, as condições mais comuns? É essa mudança no apetite, tanto para mais quanto para menos, é se sentir cansado e com pouca energia, e é a dificuldade para iniciar ou para manter o sono, ou até realmente dormir demais. Então, essas são as condições relacionadas a quem tem enxaqueca, que é mais comum para quem tem depressão também. Se a gente olhar para ansiedade e para depressão, e aí eu tenho a menininha olhando primeiro para a depressão, que é o bonequinho triste, e depois para a ansiedade, que é esse bonequinho que está aqui até mexendo as mãos. O que a gente tem de relação das duas coisas, que não é só de uma ou só de outra? A gente sabe que pequenas mudanças no nível, na intensidade da depressão ou da ansiedade já faz uma diferença muito grande na frequência e na incapacidade da minha enxaqueca. Então, às vezes, eu estou só um pouquinho menos ansiosa ou um pouquinho mais depressiva, e isso pode mudar completamente o meu quadro de enxaqueca. Além disso, quem tem uma depressão, uma ansiedade, tem 2 até 10 vezes mais chance falei errado. Quem tem enxaqueca tem 2 a 10 vezes mais chance de desenvolver depressão e ansiedade do que quem não tem enxaqueca, do que a população geral. Então, se eu sofro com enxaqueca crônica, provavelmente eu estou mais perto desse número grande, do 10. Se eu sofro de uma enxaqueca episódica, talvez eu até possa ter também, mas tem um pouco menos de chance. Por que esse número varia tanto, de 2 a 10 vezes? Porque depende do estudo. Nós temos publicações no mundo inteiro, e tem publicações que falam em 2, tem publicações que falam em até 10 vezes mais chance. Então, eu coloquei aí a grande amplitude que isso pode acontecer. Se eu tenho enxaqueca, ansiedade e ou depressão, porque eu posso ter as duas juntas, uma não exclui necessariamente a outra, eu tenho uma mudança no meu nível de satisfação, no meu nível de desempenho, de bem-estar, de qualidade de vida. Como isso está relacionado? Então, o que a gente percebe? Que as pessoas relatam menor satisfação das suas necessidades básicas nos dias em que experimentam cefaleia. Ou seja, quando eu tenho dor de cabeça, eu estou menos satisfeito comigo mesmo do que nos dias em que eu não sinto dor de cabeça. E as crises de dor de cabeça, de cefaleia, podem estar relacionadas a uma redução, então, na minha satisfação das necessidades psicológicas. Assim como na satisfação das necessidades que eu possa, por sua vez, assim como uma redução dessa satisfação das necessidades, se eu me sinto menos satisfeita, eu também posso ter piora da minha dor de cabeça. Então, tanto a dor de cabeça piora a minha satisfação, quanto a minha insatisfação piora a minha dor de cabeça. Então, a gente tem essa relação de duas vias, uma coisa pode piorar a outra. Como a gente cuida disso no dia a dia? Nós cuidamos disso com uma equipe interdisciplinar. Em ambientes de tratamento,
que apoiem a autonomia do paciente, que apoiem a competência do próprio paciente, da equipe, e um relacionamento saudável. Isso vai promover uma melhora da adesão dos pacientes, um resultado mais positivo na saúde para aqueles que sofrem com dor de cabeça. Então, nós precisamos dar autonomia e desenvolver a competência e um relacionamento saudável, e assim a gente vai trabalhar melhor e se sentir mais disposto, mais satisfeito e com menos dor de cabeça. E a gente também sabe que, então, as intervenções que são destinadas a promover o autogerenciamento do paciente encorajam os pacientes a monitorar os seus sintomas e gerenciam os tratamentos, aprendendo como iniciar de forma independente técnicas de relaxamento, de biofeedback, de controles de estresse. Então, todas essas intervenções são extremamente eficazes e benéficas para as pessoas que têm dor de cabeça, e principalmente enxaqueca. E aí, falando um pouquinho mais de novo do que eu faço, então a terapia cognitiva comportamental, ela também é chamada de TCC, não é o trabalho de conclusão de curso, eu sempre faço essa piada sem graça, não consigo não fazer ela, então desculpa se ela realmente é sem graça. Mas a TCC, a terapia cognitiva comportamental, como eu também já comentei antes, trabalha então com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, os sentimentos, com os nossos comportamentos, e a gente observa essas 3 questões dentro das situações do nosso dia a dia. Então, um paciente que tem enxaqueca crônica, a gente vai observar as situações do dia a dia desse paciente e compreender junto com essa pessoa o que ele pensa, o que ele sente, como ele se comporta. E dessa forma buscar estratégias e alternativas para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a relação da pessoa com a própria dor também. Então eu trouxe aqui 4 coisas que eu acho que são essenciais, que a gente não pode deixar de lembrar a partir de hoje. Quais são? Emoção é diferente de sentimento. Eu acho isso interessante e importante, porque a gente muito costuma confundir isso no dia a dia e muitas pessoas às vezes nem sabem. Então, precisamos observar os nossos sentimentos na prática. As emoções, elas vêm acompanhadas de pensamentos que podem ser catastróficos. Então, às vezes nós pensamos algo e nós não sabemos de onde nós pensamos, como surgiu aquilo. Então, a emoção, ela não só gera um sentimento, mas ela também pode gerar um pensamento. E se for catastrófico, isso não é legal. Então, cuidado, não complique o que já é difícil. Ter enxaqueca crônica já não é fácil. Nós não precisamos que os nossos pensamentos deixem isso ainda mais difícil. Sentir ansiedade e depressão é mais comum em pessoas com enxaqueca do que parece. Então, não tenha vergonha de saber que você pode estar assim e saiba, tem tratamento. Nós podemos melhorar isso, tem solução, tem luz no fim do túnel. E a última informação, que o melhor tratamento é sempre aquele que te valoriza, que ensina você a ser autossuficiente, sendo que a terapia com um psicólogo vai ser essencial nesse processo. Foi isso que eu pensei em trazer para a gente poder pensar, conversar, e eu fico à disposição agora de todo mundo para ouvir dúvidas, questionamentos, comentários a respeito. Ótimo, Thalita, muito boa a sua aula, seus esclarecimentos, né? Como é importante a gente entender que existe essa associação entre enxaqueca, ansiedade e depressão, né? Que é muito frequente, né? E mais frequente ainda em pessoas com enxaqueca crônica, né? Com enxaqueca por mais de 15 dias por mês. Sim, e também a ansiedade e depressão estão mais associados à enxaqueca com aura, né? A aura que aqueles sintomas visuais, que são as auras visuais, que são as mais frequentes, né? Mas também existem outros tipos de auras, né? Esses transtornos de ansiedade e de humor, principalmente a depressão, está bastante associada, né? E aí, como você comentou, existe
essa questão, será que a enxaqueca causa ansiedade, depressão, ou a ansiedade, a depressão causam a enxaqueca, né? É difícil dizer, né? Os estudos, as pesquisas continuam e existem pesquisas falando dessa relação que a gente chama bidirecional, né? Então, existe a relação da pessoa que primeiro teve crises de enxaqueca, iniciou com enxaqueca, e a partir da incapacidade, do sofrimento que a enxaqueca gera, foi desenvolvendo um transtorno de ansiedade ou uma depressão, né? E aí isso é um fator até que pode cronificar, como a gente fala, né, a enxaqueca, ou seja, a enxaqueca que era episódica, né, com menos de 8, 15 dias por mês, se torna uma enxaqueca crônica, né, aumenta a chance dela se tornar crônica, com mais de 15 dias por mês, quando a pessoa tem ansiedade ou ansiedade e depressão associados, né? Então, esses fatores psiquiátricos, psicológicos, são bastante importantes de se cuidar, né? Tanto pelo neurologista, pelo cefaliatra, né? o especialista em cefaleia, quanto toda a equipe interdisciplinar, como você disse, né? O psicólogo pode abordar esses aspectos de ansiedade, de depressão das emoções, como você falou, né? Amanhã a gente vai ter uma live sobre enxaqueca e sono, né? Então, iniciando essas questões de estilo de vida, né? Como mudanças em estilo de vida, em hábitos saudáveis, podem melhorar a frequência das crises de enxaqueca, a intensidade, a duração das crises. A gente vê com abordagem por exemplo, de terapia cognitivo-comportamental, com essa psicoeducação, né, que envolve essas ferramentas de compreensão da enxaqueca, da ansiedade, da depressão, a pessoa pode amenizar, aprender a controlar, aprender o manejo do estresse, o manejo dos gatilhos que desencadeiam a enxaqueca, né? Então, o sono, como a gente vai ver amanhã, é um fator importante, né? E na semana que vem, ainda a enxaqueca e estresse, com outra psicóloga, a Rebeca Veras, de Porto Alegre, e enxaqueca e atividade física com o Dr. Arão, que é fisiologista do exercício, também é um recurso bastante importante, né, como estilo de vida saudável. E, por último, eu vou falar sobre técnicas de controle da dor, exercícios de respiração, de relaxamento, de meditação e de mindfulness, né? Eu não entrei realmente nesses temas, exatamente porque a gente já vai falar sobre isso, né? Mas eu tentei trazer hoje também a importância desses temas, desses cuidados com sono, com exercício físico, com estresse, até uma coisa que eu abordei um pouco menos. E aí você vai trazer no final e vai fechar provavelmente brilhantemente, porque eu já te conheço, com essas técnicas de relaxamento, com mindfulness, que com certeza vão ajudar muito e muitas pessoas. Existem muitos recursos, né, Thalita? Como você falou, a terapia cognitivo-comportamental, como você falou muito bem, assim, a influência dos pensamentos sobre as emoções e as sensações físicas, né? Então, a ansiedade pode ser modificada conforme a gente muda ou vai corrigindo a maneira de pensar, né? Você falou da catastrofização, que é um tipo de distorção do pensamento, né? É uma percepção que pode ser modificada, né? E a pessoa pode aprender alguns instrumentos importantes para pensar de maneira mais realista, né? A gente vê com muita frequência um pensamento quando a pessoa está iniciando uma crise de enxaqueca, eu vou ter que parar tudo, eu vou perder
aquela festa, vou ter que desmarcar aquela reunião, esses pensamentos, e provavelmente vai ter mesmo, se for uma crise mais intensa, mais longa, né? Sim, Mais incapacitante, né? Que é uma exato. característica da enxaqueca, né? Então, a maneira dela perceber, né, se ela tiver um pensamento que é catastrófico, como você falou, de que nada funciona, que não tem nenhum tratamento, né, a gente vê pessoas que chegam ao consultório, né, Thalita, você em Curitiba, Uhum. eu em São Paulo, né, as pessoas que buscam a psicoterapia para isso, encaminhada pelos neurologistas, né, Sim. são pessoas que sofrem muito, né? E muitas vezes tem um histórico de muitos anos de enxaqueca, né? Tem uma pessoa Uhum. aqui que está comentando que tem enxaqueca há muitos anos, desde criança, né? E aqui tem enxaqueca desde os 4 anos, hoje tenho 38, a Cristiane. Né? Então, é Sim. muito frequente a gente ver um histórico de muitos anos de enxaqueca, né? É o E mais comum. ainda é muito comum, né? Uhum. E ainda assim, por mais que a pessoa conheça a sua enxaqueca, ainda tem coisas que ela pode descobrir, né? Uhum. Se a gente olhar com calma para como são as crises, como são os gatilhos, se existe ansiedade associado, se existe depressão associado, né? Então, a maneira de pensar, de interpretar aquele início da crise pode piorar, né, a crise. Hoje, com essa série de tantas lives estão acontecendo, né? Hoje à Sim. tarde tinha uma live do Dr. Wilson Sanvito, que é um grande neurologista, muito conceituado, né, aqui em São Paulo, falando sobre as dores da alma. E ele Uhum. falou sobre os aspectos psicológicos da dor, né? Como esses aspectos psicológicos podem modular a dor, né? O que é modular a dor? Dependendo do aspecto psicológico, dependendo da sua percepção da crise, a pessoa pode exacerbar a crise, né? Pode piorar, pode ter uma crise mais intensa, ou pode minimizar, né? Pode diminuir o efeito daquela crise, né? Exato. Nós temos Então, capacidade psíquica, mental, para conseguir controlar parte da nossa crise, pelo menos, né? Se não o todo, pelo menos uma parte da nossa enxaqueca a gente é capaz de controlar se a gente aprender a controlar os nossos pensamentos melhor, né? isso. E é por isso que essa questão da psicoeducação é importante, né? A Sim. compreensão clara, ter informações claras, né? Dos neurologistas, por exemplo, ontem o Dr. Mário Pérez falou sobre o uso de analgésico, Uhum. o anteontem o Dr. Helder Sarmento falou sobre o que é mito, o que é verdade, né? Isso. E um dos mitos e um das possibilidades de interpretação, quando uma pessoa tem uma crise de enxaqueca, ela achar que está tendo um aneurisma, que está tendo um AVC. Então, se ela tiver esse pensamento, isso é um pensamento que gera muita ansiedade. E se ela sentir ansiedade, ela vai ter uma resposta fisiológica, ela vai ter sensações físicas também que a ansiedade gera, por exemplo, a Sim. tensão muscular, e ela pode piorar, né, aquela crise de enxaqueca. Né? Exato. Então, por isso a importância de um diagnóstico, né, feito por um neurologista, um cefaliatra, né, Uhum. para o esclarecimento, né, do que está acontecendo para melhor compreensão. Né? E a própria Uhum. enxaqueca com aura, né, até a pessoa ter um diagnóstico, a aura que acontece antes da enxaqueca,
é bastante assustadora, né? Às vezes a pessoa, às vezes o sintoma visual que a pessoa tem pode ser a perda da visão temporária, Sim, né? isso é bem Então, assustador. a pessoa, se não sabe o que está acontecendo, e os sintomas físicos todos de formigamento, por exemplo, né? Tem até algumas pessoas que já relataram crises de pânico, né? Numa Sim, situação desse tipo por conta da... da aura, né? De não saber o que está acontecendo consigo mesmo, né? É, De repente começa a e ver uma coisa estranha, perder a visão, isso é uma coisa, até você conhecer o teu corpo, saber que você tem enxaqueca, que isso é uma aura, que é uma coisa transitória, que dura ali no máximo até 1 hora, todos esses fatores, né, até a gente entender tudo isso realmente é assustador. O Dr. Deusvenir, bem-vindo, obrigado pela participação, neurologista, também na Sociedade Brasileira de Cefaleia, comentando Legal. aqui que o biofeedback é muito bom para enxaqueca em crianças, né? O biofeedback, de uma maneira geral, né? O biofeedback, o neurofeedback, né, Thalita, que você Sim, trabalha também e dá treinamento, não é isso? eu trabalho com o neurofeedback e trabalho com biofeedback cardíaco também. Trabalho Ah, com duas bacana. frentes aí que são bem interessantes, ajudam bastante os pacientes com enxaqueca. Quer explicar um pouquinho o que é, para quem não conhece? Posso explicar. Então, o neurofeedback é um tratamento que a gente estimula os nossos neurônios, então nós vamos trabalhar com essa resposta química neuronal, por exemplo, das emoções que eu comentei no início da minha conversa hoje, mas não só com isso. A gente sabe que a enxaqueca, ela produz, por exemplo, mudanças no sistema neuronal, ela produz descargas neuronais mais especificamente, então a gente consegue trabalhar com essas descargas, com essas ondas cerebrais, e consegue modular elas até um certo nível. E isso ajuda na melhora da intensidade, da frequência dos sintomas. É bem interessante, assim, pacientes conseguem, às vezes, sair de uma crise com um treino de neurofeedback. É bem legal. E o biofeedback cardíaco, ele trabalha com o nosso sistema cardiorrespiratório. Então, nós sabemos que se nós respirarmos mais corretamente, e o que é respirar corretamente? É aquela respiração que o ar entra lentamente e ele vai até lá no final do abdômen, lá na barriga. A barriga incha com o ar, depois a gente solta o ar devagar, a barriga vai murchando junto com a saída do ar. Se nós respirássemos assim todos os dias, com certeza teríamos maior controle, maior qualidade de vida, menos ansiedade, menos depressão e, inclusive, melhora da enxaqueca também. Então, a gente reaprende a fazer isso. Por que eu tô falando reaprende? Porque se qualquer um for olhar um bebê, logo que nasce, nos primeiros meses, é assim que o bebê respira. O bebê mexe a barriguinha quando ele está respirando. Mas por algum motivo a gente desaprende isso com o nosso desenvolvimento. Então, a gente busca reaprender no biofeedback cardíaco. Isso. Então, esses recursos de biofeedback, de treino de respiração, como você está falando, de relaxamento, de meditação, de mindfulness, são recursos para controle de ansiedade, para controle da dor, das crises de enxaqueca, nesse momento que a enxaqueca envolve essa hiperexcitabilidade cerebral, né? Esse estresse que acontece, que é interessante que a pessoa saia do estímulo estressor para possibilitar essa regeneração, né, esse reabastecimento. Por isso que muitas pessoas melhoram a enxaqueca quando vão para um quarto escuro, quando dormem, né, porque é essa ausência de estímulo que é interessante para um descanso, um reabastecimento, essa regeneração, né? Quando nós estamos na crise, o nosso cérebro está super estimulado, né? Ele está muito excitado, está muito sensível. E aí, quando a Isso. gente diminui a estimulação, a gente vai melhorando essa superexcitação e vai se sentindo um pouco melhor, isso vai melhorando. Tanto Isso. o da enxaqueca quanto tudo que está associado a ela, né?
Isso. A dificuldade do ansioso de viver isso, né? Tanto a pessoa que tem aquela agitação, viciado em trabalho, ela tá ali, ela inicia uma crise de enxaqueca, mas ela não se permite sair de cena e interromper o que ela está fazendo para ter um descanso e um refazimento, né? Ela tem que continuar trabalhando e continua, e aí toma remédio, mas pode ser que aquele remédio não faça efeito e ela vai aí tendo uma crise que pode ser mais longa, que pode ser mais intensa, né, do que seria se ela se possibilitasse alguma outra estratégia desse tipo, né? Então, existem recursos existem ferramentas, né, para se utilizar nesse momento de início de crise. É interessante também lembrar que muitas pessoas sentem ansiedade ou medo entre uma crise e outra, né? O medo entre as crises, a pessoa pensa com muita frequência quando vai ser a próxima crise, quando ela vai de novo ter que interromper essa instabilidade, né? Que gera uma ansiedade, né? Como você falou Eu ia comentar que tem uma técnica muito que eu gosto muito, sou fã dentro da terapia cognitiva, que é o acalme-se, né? Todo psicólogo cognitivo conhece, todo paciente de psicólogo cognitivo provavelmente conhece também, né? E o acalme-se, a última parte, né? O E é exatamente isso. Espere, porque em algum momento isso pode voltar a acontecer. Mas não é para esperar, meu Deus, isso vai acontecer comigo de novo, eu não quero, é insuportável. Não. A gente conseguiu lidar com isso de uma forma saudável, melhoramos a crise, e ok, agora eu já sei o que me ajuda, e eu já sei o que não me ajuda. E quando isso acontecer de novo, eu estou mais preparada para lidar com esse mesmo problema. Isso. E o tipo de ansiedade, né, que você comentou muito bem, os sintomas mais frequentes, né, como a preocupação excessiva, né, que são característicos do transtorno de ansiedade generalizada, né, essa preocupação excessiva, de difícil controle, essa dificuldade em relaxar, né, e inclusive foi com esses pacientes que eu desenvolvi a minha pesquisa de doutorado, né? Foi com pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, no ambulatório de ansiedade do Instituto de Psiquiatria, no HC, em São Paulo, e nesse ambulatório de ansiedade, então, eu avaliei essas pessoas com transtorno de ansiedade generalizada e 86% tinham algum tipo de dor de cabeça, né? Quer dizer, um índice muito alto, né? E a maioria era enxaqueca, né? Então, o transtorno de ansiedade generalizada estava principalmente associado à enxaqueca, a enxaqueca crônica, essa com mais de 15 dias por mês, e enxaqueca com aura mais do que as outras cefaleias. Né? A nossa pesquisa ali no Instituto de Neurologia também foi exatamente essa. O resultado foi o mesmo. Os pacientes têm muito mais ansiedade quando são enxaquecosos. Se for enxaqueca crônica, ainda piora mais ainda do que a depressão. Então, acaba realmente sendo a principal comorbidade que a gente chama, né? Que é quando tem duas doenças juntas. Então, existe as duas direções, né, Thalita, como a gente estava dizendo, né? Tanto a pessoa que tem enxaqueca tem uma chance maior de ter ansiedade, depressão, por todo o sofrimento que a enxaqueca gera, né? Mas existem formas possíveis de se aprender, ferramentas para se lidar e melhorar isso, né? Isso. E o contrário também, as pessoas com ansiedade e depressão aumentam a chance de ter enxaqueca. Né? Perfeito. E tem até um estudo interessante, também uma pesquisa interessante, sobre a cronologia da enxaqueca crônica com as comorbidades. Né? E de uma pesquisadora americana que
identificou isso, que avaliou pessoas com enxaqueca crônica, e elas tinham um histórico que iniciava com ansiedade na infância, né? Depois iniciavam crises de enxaqueca episódicas no início da idade adulta, e isso evoluía para depressão, né? Então, e depois enxaqueca crônica. Então, numa fase adulta, as pessoas tinham ansiedade, enxaqueca crônica e depressão, né? Tudo junto e misturado. E aí vem a questão de quem vem primeiro, ou se essas questões têm aspectos em comum, né, genéticos, e, enfim. Sim. E não dá para deixar de lembrar também que a gente sabe que dentro da enxaqueca não é só a dor de cabeça. A gente, quando pensa em enxaqueca, pensa só na dor, né? Mas a enxaqueca ela é mais do que a dor. E sintomas ansiosos fazem parte da fase pré-dor, né? Que é o pródromo. Então, a gente pode sim ficar mais ansioso antes de começar a sentir dor de cabeça. Isso não significa que eu tenha um transtorno de ansiedade. Mas aí, se a gente pensar na pessoa que tem dor de cabeça mais do que 15 dias no mês, fica muito mais difícil diferenciar isso, né? Tem uma pergunta aqui da Eliette. Eu tenho crises de enxaqueca desde os meus 18 anos. Hoje tenho 52, continuo sofrendo, perdi emprego por causa das crises frequentes. Eu sempre soube que quando chegasse a 50 anos, essas crises diminuiriam, mas no meu caso aumentou. Muitas pessoas sofrem mesmo, né, com a perda de emprego, né? Eu acho que as empresas também acolhem pouco, né? Existe todo um estigma e uma falta de compreensão, né? Sim. E uma das nossas buscas é levar essa informação, que é importante para as pessoas irem diminuindo esse estigma, esse preconceito, né? Dificilmente as pessoas compreendem o que é enxaqueca, né? E quem não sente ou quem não trabalha com isso, né? Como você comentou, eu também sei o que é ter uma crise de enxaqueca, né? Eu também tenho de vez em quando, e então, mas esse estigma pode ser modificado, né? Ainda ela compromete muito, né, em termos de faltas em trabalho, ou quando as pessoas vão ao trabalho, elas não conseguem Produzir, né? produtivas, né, porque isso também afeta a concentração, né, e as empresas também são um pouco acolhedoras, né, com um ambiente que não é tão acolhedor, ou com luz forte, ou não tem um espaço de descanso, mas isso está iniciando, né, em grandes empresas. Já visitei lugares que têm algumas práticas de até meditação e relaxamento e atividade física para os funcionários, tem locais, salas de descanso, né? E então pode ser um ambiente mais amigável, né? Que não, sem tantos gatilhos estressores, né? E com mais compreensão. Como diz o ditado, né? Nem tudo é só ruim. Em toda parte ruim sempre a gente tem que encontrar algo bom. E eu sempre tenho pensado continuamente desde o início agora da pandemia, que eu penso, o meu ponto de vista, é que nós vamos realmente conseguir sair dessa pandemia, melhorar, as pessoas vão deixar de morrer por causa do coronavírus, né, do Covid-19, mas todo mundo, de alguma forma, está aprendendo a ficar um pouco mais calmo, desacelerar de alguma forma, a cuidar um pouco mais do seu bem-estar, da sua saúde, da sua qualidade de vida. Eu espero que esse aprendizado que estamos agora exercendo se permaneça, né, após o término da pandemia. E eu acho que esse é um ponto muito positivo, que talvez precisamos, infelizmente, ter passado por algo tão ruim, né?
Que bom que você está falando disso, Thalita, que é muito importante mesmo, as emoções como estão intensas, né, Sim, num momento como esse, né, os ansiosos podem estar mais ansiosos? Podem, com mais medos de contaminação, com mais preocupação, com perdas, muita gente passando por perda de emprego, perda financeira, por luto, né? sim, Mas essa visão otimista que isso pode ser uma experiência enriquecedora para a gente sair melhor dessa. Eu tenho ouvido isso também de muitos pacientes que eram viciados em trabalho, que é muito o perfil da enxaqueca crônica, né? A pessoa sim. que não tem tempo para si, não dorme direito, trabalha demais, está muito focada no outro e não atende a si mesmo, não come bem, não tem atividade física, não tem um momento para relaxamento. Essas pessoas agora com uma possibilidade de desacelerar, né? Perfeito, isso De mesmo. construir um outro estilo de vida, né, que pode ser mais saudável, revendo valores, né, Thalita? O O que que é antes era impensável, né? Era algo impraticável. Imagina parar no sofá para assistir um filme, ir no uhum. parque no domingo com meu filho. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir, eu tenho que ser algo, tenho que sustentar minha casa, minha família. Hoje as pessoas estão começando a olhar um pouco mais para isso, né? Eu acho que essa situação possibilita uma revisão de valores mesmo. Exato. E teve mais uma pesquisa que eu fiz parte, que foi sobre otimismo, pessimismo e enxaqueca, né? E que Uhum, assim, as pessoas com enxaqueca eram muito pessimistas, né? E como uhum. o otimismo possibilita, né, também um outro sentimento, né? O otimismo pode ser aprendido, né? Pode ser um tipo de percepção aprendida, de olhar o que está sendo vivido como uma oportunidade, né, de ganhos ao invés de perda. As perdas existem, mas o que existe de ganho, de experiência, de bagagem, como a gente pode sair um ser humano melhor, que se a gente não tivesse vivido isso dessa maneira, a gente não desenvolveria, né? Exato. E, tem aqui, não queria deixar de falar, que a Sandra pede, por favor, falar sobre os demais sintomas, como ânsia de vômito e sensibilidade à luz, cheiro e barulho. São sintomas da enxaqueca, né? Isso. Então, a enxaqueca tem sintomas característicos que envolvem a dor de cabeça e náusea, às vezes vômito, além de náusea, essa sensibilidade à luz, a cheiro, a barulho, são características da enxaqueca, né? A enxaqueca envolve, na maioria das vezes é de um lado da cabeça, é uma dor pulsátil, é uma dor mais de moderada a forte. Ontem surgiu a pergunta qual que era a diferença entre cefaleia do tipo tensional e enxaqueca, né? Legal. Muitas pessoas têm as duas, pode ser um contínuo, né? Podem ter crises de enxaqueca e crise Sim, de cefaleia tensional, mas a enxaqueca tem essas características mais claras, né? exato. De, existem as fases da enxaqueca, como a gente falou, os pródromos, sensações de que podem envolver ansiedade, fadiga, irritabilidade, a aura, quando é enxaqueca com aura, que pode ser um sintoma visual, de luzes piscando, ou de perda de metade do campo visual, ou perda de todo o campo Uhum. visual, ou luzes em zigue-zague, né? Ou se a pessoa não tem aura, aí ela entra na fase da dor de cabeça até que aquilo ameniza e, e finaliza a dor, né? Então, esses sintomas fazem parte do quadro de enxaqueca, do diagnóstico de enxaqueca. Né? E é importante que ressaltar talvez que eles não são da enxaqueca crônica, eles são da enxaqueca. Mesmo para quem tem enxaquecas
episódicas como eu, como você, também pode ter esses mesmos sintomas, né? A gente estava até conversando antes da live começar, para fazer a live e até para atender os pacientes, a gente precisa de um foco de luz bom, que mostre bem o rosto, porque hoje em dia, mais do que antes, a terapia online está sendo quase a regra, e não mais a exceção, como era, né? E essa luz muitas vezes incomoda. Por exemplo, para esses atendimentos e para as lives, a Juliane estava me ensinando uma estratégia que ela faz para se incomodar menos com a luz, que eu fui fazer também para ver se me incomoda menos. Eu não tenho a dor, não estou com enxaqueca, não estou em crise, nada, mas o incômodo com a luz, que para mim é algo muito importante quando eu estou com dor, mesmo fora da crise de enxaqueca, é algo que já é mais sensível. Então é algo que a gente tem que cuidar, porque o cérebro de quem tem enxaqueca, independente da frequência, é um cérebro mais sensível. Isso. Essa ideia da hiperexcitabilidade ou da hipersensibilidade, né? Então, se a pessoa está vivendo situações de estresse, ou se dormiu mal, ou se está irritada, ou se não se alimentou direito, ou se não faz atividade física, e está com esse estímulo de uma luz forte, ela pode disparar, isso pode ser um gatilho, ela fica sensível a isso, né? É isso mesmo. Alguma coisa a mais para a gente finalizar? Thalita, acho que respondemos perguntas, já deu o tempo, né? Eu acho que a princípio era isso que eu pensei em trazer, pensei em conversar com vocês, era mais a gente poder falar um pouco a respeito, porque existe realmente um preconceito grande com a ansiedade, com a depressão e com a enxaqueca, principalmente no âmbito organizacional, do trabalho, então é bem importante a gente falar sobre isso, entender o que acontece, porque o preconceito deixa de existir, né? E se quiserem continuar acompanhando, assistam as próximas lives, que vai ter amanhã, vai ter semana que vem. Tem várias pessoas no Brasil inteiro promovendo lives. A gente está na semana de combate à cefaleia. Ontem foi o Dia Nacional de Combate à Cefaleia. Então, fiquem por dentro aí do Facebook, do Instagram, que está sendo muita coisa colocada por vários profissionais do Brasil inteiro, profissionais de grande importância. E no meu Instagram, no meu Facebook, eu também tenho sempre buscado colocar informações a respeito, publicar conteúdos sempre baseados em evidências, então vale a pena também aí acompanhar. Isso. Agradecendo a presença de todos, da doutora Evelyn, neurologista, doutor Deusvenir, neurologista, da Rose, a Rebeca, que são psicólogas também do Comitê de Psicologia. Amanhã a Rose vai falar sobre enxaqueca e sono. Agradeço a presença da Tamari, Sinara, Edson, Cláudia, Eliette, Daniel, Tânia, Yane, Sayonara, Sandra, Renan, Vanessa e todos os outros. Eu tenho alguns nomes, alguns que você falou também conheço, agradeço aí por estarem aqui conosco, acompanhando, mas além desses eu também quero agradecer a Sinara, que sempre muito carinhosa comigo, sempre me apoiando bastante, uma excelente terapeuta cognitiva, está trabalhando agora em Florianópolis, então aí tem um contato legal, vale a pena também, além do próprio Daniel, o Edson, a Rose, a Rebeca e todo mundo que você já falou. Deixar aqui também um site da Sociedade Brasileira de Cefaleia e da Abraces, né, que são os organizadores aqui do evento, né? A Abraces é uma associação de pacientes de cefaleia em salvas e enxaqueca, e no site também a gente sempre coloca informações úteis e importantes. Acompanhem nas páginas e mídias sociais. Eu agradeço, então, mais uma vez a presença de todos, ainda algumas lives ainda amanhã e na semana que vem, e a gente espera trazer informações úteis que aliviem, que façam vocês se sentirem bem-estar e se sentir melhor.
Boa noite para todos. E obrigada, Thalita, foi excelente. Muito obrigada pelas informações. Boa noite, fiquem bem, boa semana e amanhã temos live ainda, não vão embora. Boa noite.